Olha como é que eles lidaram com a pandemia, assim, tudo errado. Era só fazer isso aqui, ó. Pum, não tinha nada a ver com o que a gente fez. A Bayer. É. Se é Bayer, é bom. Não é assim que os caras falam. Era a propaganda da Bayer, né? Uhum. Na transição entre o século XIX e o XX, a Bayer, a galera da Bayer falou assim, pô, a gente tem 2 projetos aqui de medicação para fabricar. Que tava entrando os analgésicos e tal. Aí os caras falaram assim, pô, temos 2 projetos aqui. Qual que a gente faz? A aspirina ou a heroína? O que você acha que eles escolheram? Heroína, óbvio. Os caras largaram o projeto da aspirina e começaram a produzir heroína em escala industrial, cara. Se você pensar isso hoje, você fala, cara, os caras estavam produzindo heroína. Aí eles deram para os funcionários da Bayer testar. Cara, e quem era contra era o cara, tipo, era o anti-heroína. Parando esse cara. O cara deram pro... E aí, esse nome heroína, ele se deu porque os caras... O que vocês sentem quando vocês tomam isso? A melhor coisa do mundo. Me sinto heróico. Daí veio o termo heroína, cara. Até então qual era o nome? Tinha algum nome? É derivado da morfina, né? Um sintético da morfina. Uhum. Porque quando os caras começaram a estudar essas coisas, eles sempre iam atrás de plantas, né? Por isso que os caras gostavam de fazer essas viagens para outros continentes. Imagina quando os caras vieram pro Brasil e viram esse monte de planta aqui. Levaram tudo para lá para ver para que servia, entendeu? A questão da morfina é interessante, né? Porque se você pegar gente viciada, se a gente vivesse antes de 1800, você não ia conhecer os vícios que existem hoje. Que nem depois da descoberta da morfina, isso foi no começo de 1800, assim. A galera começou a ficar viciada em morfina, porque a morfina vicia mesmo. Então é um puta de um analgésico. Só que ele causa 2 coisas. Ele causa dependência, você fica dependente dele. Não é que tipo, você precisa daquilo. Uhum. Você pode não estar com dor, tal, mas você precisa daquilo. Ele gera tolerância. Ou seja, quanto mais você toma, mais você precisa. Sim. É tipo, o parâmetro de droga é assim. Uhum. Então você tem dependência e tem tolerância. Então a planta da papoula, os caras tiravam 2 coisas. O ópio e a morfina. Então vem da mesma planta. E, puta dos sedativos, né? Hipnótico. Ferrado, mas tem muito colateral. Uhum. Se tomar muito, você tem uma parada respiratória, é um negócio complicado. O que eles fizeram? Eles sintetizaram uma morfina que foi a heroína. Só que dava uns colaterais ferrados, né? Até o pessoal entender esses colaterais demorou um tempo, né? Então, até entender que tinha tanto colateral, aí já viciou muita gente. Porque pois é. Você pensar em guerras, assim, os soldados, eles lutavam dopados, cara. E acredito que hoje seja assim ainda. Tem um documentário na Netflix sobre a relação de drogas com as guerras, né? E qual era a principal droga que eles tomavam para não sentir dor? Morfina. Era a morfina? Não tinha uma outra? Não, a morfina foi a principal mesmo. Mas que não era uma história que eles davam drogas para os soldados irem para o campo de batalha e meio que perder o medo, e ter mais coragem de se arriscar. Era uma outra droga. Deve ter sido LSD essa aí. Porque assim, tem outra, eu não sei de que guerra estão falando, mas por exemplo... Achei da Segunda Guerra. Na Segunda Guerra foi o LSD, cara. O LSD. A Bayer é alemã, né? Os alemães, os caras são sinistros, cara. Eles fizeram a opção pela heroína, mas depois deu merda, lógico. Porque assim, o que aconteceu? Antes de 1900, você não tinha relatos como você tem a partir de 1920, mais ou menos, da quantidade de doenças mentais causadas por drogas. Uhum. Isso é coisa nova. Não existia isso. Tem o viciado. Não, os caras eram bêbados. Era álcool. Os caras eram viciados em álcool. Sempre foi assim. Quando vieram esses extratos de plantas ferrados, a morfina causou muita dependência. Então, basicamente, quando você tinha uma ferida de guerra, o cara vivia dopado de morfina. Tinha até uma história de um capitão lá, de um exército, que o cara jogava morfina na mão dele, ele passava no
no campo de batalha para os caras lamberem a mão dele. Que já se sabia que a absorção sublingual era mais eficiente, né? Eu passava com os caras lambendo a mão do cara. Cara, tinha guerra que os caras tinham ferida e os caras jogavam terra. Eles achavam que terra curava ferida. E aí, quando vê essa questão da morfina, é interessante. Começou a dopar os exércitos. Então, os caras já lutavam dopados, e dopa mesmo, que é um baita de um depressor do sistema nervoso. O cara fica loucão. Tipo, é um hipnótico, né? Loucão não de louco, assim, fica grog. Aí veio a heroína, que aí depois abandonaram e fizeram aspirina, aí foi sucesso, que aí venderam para sempre. E aí tinha um estudo de doutorado alemão. Aí foi um alemão lá, trouxeram uma plantinha para ele, Caio. O amigo veio para América do Sul e trouxe uma plantinha pro alemão lá. Levou folhas de coca para ele. Aí o alemão falou assim, preciso estudar melhor isso aqui. Isso aqui foi acho que em 1850, nessa época, assim. Aí o cara foi estudar aquela plantinha e conseguiu isolar o ativo da planta. Aí ele descobriu a cocaína num trabalho de doutorado. Se você pensar isso hoje, você fala, puta merda. E ele viciou todo mundo que tava ali no laboratório. A galera adorava ele, cara. Os amigos dele lá. Mas eles viciou porque ele queria ver a reação dessa substância, né? Ele precisava testar a substância. E a substância ele testava nos amigos ali em volta. Era um analgésico, puta analgésico. A cocaína é um analgésico local. Tanto que você tem outros analgésicos que são derivados, lidocaína, xilocaína. São anestésicos. É um bom anestésico local. Só que aí ele causa outros efeitos.